Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa muito digna oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite, para juntamente com os irmãos meditarmos em alguns versículos que o Senhor tem nos dado para compartilharmos com vós outros. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Mateus, na temática que diz respeito a essa festa, a esse congresso. Mateus capítulo 28, versículos 1 a seguir. Glória a Jesus por isso. Queridos, enquanto nós aprendemos juntamente com os irmãos, nós rogamos as vossas orações, que o Deus do céu venha de fato falar ao teu coração nessa noite. Mateus capítulo 28, versículo 1 a seguir diz: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, porque eu sei o que buscai a Jesus, que foi crucificado. E ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. 7. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas, presussoriamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. Glória a Jesus por isso. O presente livro de Mateus, ele faz parte de um dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que tem como propósito revelar o Deus vivo vindo do céu, o Messias, a qual foi profetizado em todo o Antigo Testamento, inclusive por João Batista, que ao primeiro momento, Maria e a mãe de João Batista se encontraram, as crianças se alegraram na barriga, e João Batista foi um dos únicos que profetizaram, ou o único que profetizou e presenciou o Messias. Glória a Jesus por isso. Fazendo um rápido e sucinto esboço a respeito do livro de Mateus, nós encontramos o cumprimento de uma profecia bíblica que o Senhor tem nos dado para inclusive os nossos dias. E o versículo lido, ou os versículos lidos nessa noite, nós pedimos a revelação do céu para trazer para a eleita do Cordeiro nessa noite. Que essa palavra venha ficar no teu coração e que essa palavra possa fazer mudança na tua vida. Glória a Jesus por isso. Meditando nesta palavra, eu quero lhes oferecer uma temática, além da que a nós já foi proposta nessa festa, que é ide e anunciar: Jesus está vivo. A grande diferença nossa para o mundo é porque nós professamos e nós acreditamos e nós vivemos um Deus que enviou Jesus, que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Essa é a convicção que a igreja tem. Mas nessa noite eu quero vos oferecer uma temática também, que diz: esteja pronto para anunciar que Jesus está vivo. Nessa noite, ao ministrarmos ao teu coração, você reflete e medita em você exclusivamente.
o que a palavra de Deus tem para você nessa noite. Esteja pronto para anunciar que Jesus está vivo. Glória a Jesus. No versículo 2 do capítulo 28, ele já vem nos falando: e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Aqui nós devemos entender, igreja, que para anunciarmos o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos ter a certeza que nós dependemos inteiramente do céu. A nossa convicção, ela está no céu. A nossa certeza está no céu. Os nossos anseios, eles estão no céu. Devemos esperar no céu. Aqui diz que um anjo, depois de um grande terremoto, e aqui aparece a figura do anjo. O Senhor Jesus, ele sempre avisa a sua igreja antes que venha fazer algo. E na Bíblia está relatado alguns aparecimentos de anjos, como por exemplo, o anjo que instrui, que é esse de Mateus capítulo 28, versículo 2, 6. Atos dos Apóstolos capítulo 6, Atos dos Apóstolos 8, versículo 26, que ele instrui Felipe a anunciar o Evangelho para aquele eunuco da rainha de Cadásio, que os irmãos conhecem a história. Mas ele também instrui claramente o anúncio, a respeito do anúncio da vinda de João Batista para Zacarias. Então você vê que Jesus, o nosso Deus, é um Deus que ele sempre vela pela sua igreja, e tudo quanto ele faz, ele avisa anteriormente. Aqui já foi louvado ao nome do Senhor Jesus, já foi entoado louvores ao seu nome, e nós podemos te falar nessa noite com alegria, que a presença do Senhor Jesus nós já sentimos. Glória a Jesus por isso. E quando tu ora, irmãos, e quando tu clama, o Senhor Jesus responde. Nesse momento ele tem dito que depois de um grande terremoto, veio o anjo do céu e removeu aquela pedra. É o Senhor que dá poder para isso acontecer. E nós acreditamos que o mesmo Senhor que fez isso e enviou aquele anjo para remover aquela pedra, apenas para demonstrar o poder do Senhor Jesus, já tenha feito e também faz nos dias de hoje. É necessário que venhamos apenas orar e clamar o nome do Senhor Jesus. Mas em Atos dos Apóstolos, você pode acompanhar na tua Bíblia, capítulo 16, versículo 25 ao 26. Ele diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas das prisões. Querido, se tu quiser ver o milagre acontecer na tua vida, apenas ore e louve ao nome do Senhor Jesus. O primeiro hino entoado aqui pelo vocal, ele disse: deixa Deus te usar. Enquanto você clama, enquanto você louva, o Senhor cuida de tudo que te faz chorar. Essa foi uma confirmação que eu já agradeci a Deus por essa palavra que Ele tem nos dado, porque eu tenho certeza que nós não somos nada, nós não somos ninguém, mas nós dependemos inteiramente do céu nessa noite. Louvado seja Deus. Para ministrar ao teu coração. O segundo ponto dessa mensagem, o primeiro é: nós dependemos inteiramente de Deus. O segundo ponto dessa mensagem é exatamente o versículo 3. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Louvado seja Deus. Aqui retrata claramente que nós devemos nos parecer com Cristo. Nós devemos andar segundo as pisaduras de Cristo, para que, segundo o nosso tema, nós estejamos prontos para anunciar que Ele está vivo. A Bíblia diz que quando nós andamos com Jesus,
nós parecemos com Ele. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Nós somos convidados, irmãos, dia após dia, de parecermos com Cristo, no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso agir, onde quer que estejamos. Você tem se comportado como Cristo se comportaria? Essa é a pergunta por inferência que nós fazemos nessa noite. Nós somos convidados a parecer com Cristo. Muitas vezes nós queremos nos moldar da forma que nós crescemos, da forma que os nossos pais talvez nos ensinaram, através das tradições. Mas eu quero te dizer que a nossa regra de fé e prática, a nossa régua que nós devemos nos medir é a Bíblia Sagrada. É essa que não erra, é o manual de todos os crentes, louvado seja Deus. É assim que nós devemos nos comportar. Para anunciar o Evangelho de Cristo, devemos parecer com Jesus. E nós vimos através de Atos dos Apóstolos, que narra a jornada dos apóstolos, a jornada dos discípulos após a ressurreição de Jesus. E ali em Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo 15, nós encontramos Estevão, que substituiu o discípulo que traiu Jesus, proclamar um dos mais lindos discursos, com exceção dos de Jesus, claro, que foram os perfeitos. Estevão ali foi levado a julgamento, mas antes de ser julgado, ele proclamou o Evangelho de uma forma poderosa para aquele povo. Estevão, ele conhecia a palavra, ele viu Jesus, ele esteve com Jesus, e Estevão parecia com Jesus. É impossível você ler a Bíblia e você não ser moldado por ela, você querendo, você desejando ser moldado por ela. Atos dos Apóstolos capítulo 6 e versículo 15, tu pode acompanhar na tua Bíblia, por gentileza. Ele diz: então todos os que estavam assentados no conselho fixaram os olhos nele e viram seu rosto como o rosto de um anjo. O rosto de Estevão estava resplandecendo da glória de Deus. E nós entendemos que aquele homem estava cheio do Espírito Santo de Deus, por isso que ele se parecia com Deus. Louvado seja Jesus para todos sempre. Se você quiser ser parecido com Jesus nessa noite, apenas peça para ser cheio do Espírito Santo, que eu tenho certeza que Ele vai te encher, Ele vai te dar, Ele vai te moldar, Ele vai te completar, porque o Senhor ainda não Ele dá a partir da medida que Ele quer. E nós vimos na palavra que Ele sempre dá transbordando, além daquele que nós precisamos, ou melhor, daquilo que nós merecemos. Louvado seja Deus para todos sempre. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava ali à direita de Deus. E disseram: e eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Louvado seja Deus para todos sempre. Ali aquele homem, ele teve o privilégio de, em vida, ele ver a glória de Deus resplandecida naquele momento. Minutos antes da sua morte, ele teve esse prazer. E é assim que nós devemos ser. Nós não sabemos o dia da nossa partida, nós não sabemos o dia que Jesus irá voltar, mas enquanto nós não iremos à glória, ou o Senhor venha até aqui, nós estejamos cheios do Espírito Santo e possamos contemplar a glória de Deus no nosso meio. Louvado seja Deus. Versículo 4 de Mateus capítulo 28, ele diz: e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Esse texto ele nos retrata ao terceiro ponto desta mensagem: devemos ser espirituais. O crente, para testificar, para testemunhar, para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, para estar pronto para anunciar que Ele está vivo, ele deve ser uma pessoa espiritual.
Aqueles guardas, eles ficaram assustados, porque eles eram materiais, de fato eram humanos, mas a sua visão estava na terra, a sua visão não estava no céu. Mas o crente convicto de sua salvação, a sua visão não é aqui em pessoas, mas ele é no Redentor da nossa vida. Glória a Jesus por isso. Por isso que em 1 Pedro, ele diz claramente, capítulo 2, versículo 1 e 3, você pode acompanhar: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas. Desejam o coração um leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação. E agora que provem que o Senhor é bom, louvado seja Deus para todos sempre. Aqui é comparado com um leite materno que traz todo o nutriente. Eu estive agora consultando os meus filhos e ele falou, um senhorzinho, tinha bem uns 80 e tantos anos ou mais. Ele disse que o leite materno é o leite mais puro que existe. E não é à toa que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é à toa que ela é considerada como leite materno. Esse leite nos traz nutrientes para a nossa vida. Esse leite nos traz nutrientes para o nosso corpo espiritual. Ele nos dá força, ele nos livra de todo mal, porque é a palavra sagrada de Deus que garante isso. Louvado seja Deus para todo sempre. E em 2 de Pedro ainda, ele nos instrui em crescer na graça e no conhecimento. Para estar pronto para anunciar que ele está vivo, é necessário que sejamos espirituais. 2 de Pedro capítulo 3 e versículo 18, ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja a glória, agora e para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, enquanto o mundo está olhando para os fatos, para as presunções que a mídia faz, nós olhamos apenas para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. As coisas passam, as tribulações vêm, mas você está ali clamando ao Senhor e dizendo: eu tenho certeza que o meu Redentor vive, eu tenho certeza que o meu Redentor vive, eu tenho certeza que o meu Deus está comigo e não falha de forma nenhuma. Glória a Jesus. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros. Olha só como a Bíblia te trata, meu querido irmão amado. Olha só como a Bíblia te chama. Nós não somos qualquer pessoa, pela pessoa bendita de Jesus, pela misericórdia de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22, ele diz claramente: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados e fundados nos apóstolos e nos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. É o Senhor Jesus que é a tua fortaleza, é o Senhor Jesus que é a tua base, é o Senhor Jesus que é o teu alicerce. Não te esqueça disso de forma nenhuma, porque Ele é a nossa pedra angular, no qual todo o edifício é ajuntado e cresce para se tornar um santuário santo do Senhor. Que a tua vida possa ser estabelecida como santuário vivo do Senhor Jesus, e que Ele possa falar ao teu coração nessa noite, e você possa ser transformado pelo poder da palavra. Glória a Jesus por isso. Nós cremos num Deus vivo e que está vivo. Nós cremos em um Deus de promessas e que cumpre as suas promessas, para que nós possamos estar habilitados a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. O quarto ponto eu vos ofereço nessa noite, que diz: Deus é um Deus de promessa. Venhamos acompanhar os versículos 5 e 6. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais. O Senhor sabe de tudo, irmãos, porque foi crucificado.
E ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vê o lugar onde o Senhor jazia, ou onde o Senhor estava. Queridos, quando eu meditava nessa palavra, eu não contive as lágrimas, porque por mais que não haja uma exegese, uma explicação desse texto aqui, qualquer que seja ele, a própria palavra já diz, porque ele ressuscitou. Essa palavra já arde no nosso coração e na nossa vida, porque nós sabemos e a palavra garante que ele ressuscitou. Glória a Jesus por isso. Como outrora ou outra hora eu falei, Jesus é um Deus de promessas. Josué capítulo 21 e versículo 45 ele diz: todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. E quando nós relacionamos a nação de Israel aqui, quando você acompanha na história, você vê que nem sempre Israel foi fiel para com Deus. Nem sempre Israel trilhou os caminhos que Deus preparou para eles. Tanto é que o Senhor levantou o profeta para se casar com uma prostituta, apenas para mostrar que mesmo que a nação de Israel ali, representada pela prostituta, se corrompesse, e o Senhor prefigurado, representado pelo profeta, que não se corrompeu e continuou fiel à prostituta, mesmo ela sendo infiel a ele, só para mostrar que por mais que Israel ou o ser humano ele falhe, o Senhor nunca vai falhar com suas promessas. Não importa a situação em que o Senhor permite que Israel estivesse, o Senhor permitiu aquelas situações para que trouxesse Israel para junto do Senhor novamente, para que Israel entendesse que somente Deus é Deus para receber toda adoração e todo louvor, e somente em Deus está a nossa esperança. Não importa o momento que tu esteja a passar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, saiba e entenda que algo pode ser que esteja acontecendo na tua vida. O Senhor está te apertando mais um pouquinho. É só para você entender que a solução é Jesus Cristo, o caminho é Jesus Cristo. Somente quem salva é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Ele é um Deus de promessa. Salmo 89 e 34: não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Se Ele falou, só fica esperando o momento que Ele vai cumprir. Louvado seja Deus. E a maior promessa que o Senhor fez está registrada na Bíblia. Nós entendemos que o homem pecou e destituído esteve da glória de Deus. Porém o Senhor Jesus, mesmo vendo a falha do ser humano, a queda do ser humano, o Senhor deixou uma promessa. E aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 15, é onde o Evangelho do Senhor ele começa a ser explanado, ele começa a ser mostrado. E ele diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dele nela, e este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A palavra de Deus está reportando essa mensagem com o nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, aqui nessa terra. A primeira proclamação do Evangelho ela acontece exatamente em Gênesis capítulo 13, versículo 15. Toda riqueza, sofrimento, graça, glória da obra redentora de Deus, ela está expressa a favor do ser humano. Aqui estão representadas a serpente é o diabo, que estaria em guerra com a semente da mulher, que nós vamos ter essa comprovação lá em Apocalipse capítulo 12. Mas nós entendemos que no Antigo Testamento
Existe nada mais, nada menos do que 41 citações que o Senhor voltaria a esta terra e resgataria um povo que clama pelo nome dele. Louvado seja Deus para todo sempre. 41 citações no Antigo Testamento sobre Jesus como cumprimento da profecia, mostrando que a vida e ministério de Jesus eram parte do plano único de salvação. Antes que tu nascesse, querido, já estava determinado que o Senhor viria a esta terra. Já estava determinado, queridos irmãos, que o Senhor enviaria o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário para te dar vida. Mas também já estava determinado que Ele ressuscitaria, porque o nosso Deus está vivo. E nessa noite nós proclamamos este Evangelho. Glória a Jesus por isso. E é a parte que eu convido você a ter uma atenção mais especial ainda nesta noite, que mais me chamou a atenção nesse versículo e nesse capítulo que nós estamos meditando nessa noite. É o 7º tema que eu vos ofereço, o 5º tema, e depois, imediatamente, leiamos o versículo 7, e depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, eis que eu vou tenho dito. A palavra e depois, imediatamente, essa palavra muito me chama a atenção. E quando outro dia eu lia uma obra, um livro, falando a respeito de pastores bivocacionados, ele me trouxe e me levou para Mateus capítulo 4, versículo 18, que nós encontramos também essa palavra imediatamente. Eu não encontrei essas referências nos outros livros, nos outros evangelhos, Marcos, Lucas e João, exatamente nessa referência que trata a respeito da ressurreição de Cristo. E existe lá em Marcos capítulo 16, versículo 1 a 8, Lucas 24, 1 a 18 e João capítulo 20, 1 a 18. Imediatamente. Essa palavra ela expressa rapidez. Essa palavra expressa você sair da inércia, você sair do parado e você começar a agir. Aqui o vocal louvor hoje dizendo que eu vou. Aqui é você sair da inércia, você sair do comodismo, você sair da tua zona de conforto e realmente ir. Se você disse eu vou, você fez um compromisso para com o céu, de ir proclamar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui em Mateus capítulo 4, versículo 18, ele nos demonstra o chamado dos discípulos. E algo me intriga e me chama a atenção. Eu me fiz a determinada pergunta: para eu fazer o Evangelho, eu tenho que abandonar. Para eu pregar o Evangelho, eu preciso abandonar tudo, como o pastor José Nilson fez, como o pastor Silvio fez, como outros, muitos pastores fizeram. E a Bíblia me mostra aqui claramente que cada um tem um chamado específico de Deus na vida. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus te chama para proclamar o Evangelho onde você estiver. De fato que se Ele mandar você deixar tudo, deixe e obedeça, porque é o Senhor que sustenta, é o Senhor que dá graça, e o Senhor não faz o seu servo mendigar ao pão, mas Ele providencia a tempo e fora de tempo. Louvado seja Deus. Onde tu estiveres, proclame imediatamente o Evangelho do Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 18, ele diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar. Deus não chama ninguém desocupado. Eu vou fazer a obra do Senhor Jesus quando eu estiver estabilizado. Eu já pensei isso, mas muito no passado, erradamente. Eu vou fazer a obra do Senhor Jesus quando eu tiver uma igreja para dirigir. Nós auxiliares, agora é para nós.
Eu vou fazer a obra do Senhor Jesus quando eu tiver panfleto, quando eu for dirigente de alguma coisa na igreja. Tu não vai fazer hoje nem nunca se tu não te converter. A Bíblia Sagrada tem nos dito que o Senhor não chama nenhum desocupado, mas Ele te chama porque Ele vai te usar na tua ocupação. Louvado seja Deus para todo sempre. Os nossos pastores e muitos aqui sabem o desafio que nós enfrentamos. Eles sabem as correrias que nós enfrentamos. Mas devemos, queridos irmãos, sempre colocar essa palavra como prioridade na nossa vida, porque é ela que nos sustenta, ela é que nos dá força. Louvado seja Deus para todo sempre. E ele diz, irmãos, Mateus capítulo 8, versículo 18: e eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. E no mesmo instante, ou no mesmo momento, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Aqui você vê que Jesus, ele não força ninguém, ele apenas lança um convite maravilhoso, irmãos, de seguir a Jesus. É um convite que nos garante uma vida aqui na terra, mas uma vida santa na eternidade. Louvado seja Deus. Tudo na nossa vida, ela parte das escolhas que nós fizemos. Se você faz as escolhas boas, você colherá frutos bons. Se você faz escolhas ruins, você colherá frutos ruins. Às vezes você não entende pelo que você está passando, mas você apenas medite e reflita as escolhas que tu já fizeste na tua vida. Mas nesse momento tu tem a escolha de seguir a Jesus de uma forma que você nunca seguiu, de uma vida transformada pelo poder da palavra. É interessante, irmãos, que nós não sejamos apenas crentes, mas que sejamos crentes transformados pelo poder da palavra, renovados pelo poder da palavra. Sejamos crentes de verdade, verdadeiros crentes. Louvado seja Deus para todos sempre. E 21: e indo adiante, viu os outros discípulos, os outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E ele estava no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Ele não estava desocupado também. Jesus o chamou, e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, os seguiram. Louvado seja Deus para todos sempre. Queridos, aqui todos aqueles que foram chamados a proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, aceite de espírito e verdade este Evangelho. Mas eu passo nesse momento para o segundo ponto dessa mensagem, a qual me chama a atenção o versículo 7, que nós lemos mais uma vez, irmãos, de Mateus capítulo 28, versículo 7: e depois imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai diante de vós para a Galileia, e ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. Aqui o Senhor Jesus, ele lança um convite especial para os seus discípulos. Mas quando eu vou para Marcos, irmãos, capítulo 16 e versículo 7, que também nos traz essa narrativa, Marcos capítulo 16 e versículo 7, exatamente no 7, ele diz o seguinte: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como ele vos disse. Me chamou a atenção essa narrativa, porque dentro de todos os apóstolos, o Senhor manda o anjo dizer, mas avisa para Pedro. Quem era Pedro? Quem somos nós?
Pedro era um discípulo que ele viu os milagres de Jesus. Você vê claramente, irmãos, que um dos milagres mais emblemáticos a qual Pedro participou foi o fato de Jesus caminhar sobre o mar, sobre as águas. Mateus capítulo 14, versículo 12 e 13, Marcos 6 e 45, e João também está relatado. Ao andar sobre as águas, Jesus revelou de forma muito clara aos seus discípulos a sua natureza divina. Então, ele conhecia a sua natureza divina. Jesus curou a sogra dele. Por muitos dias, aqui nós temos visto claramente o mover e o agir de Deus na nossa vida. Desde sábado nós ouvimos falar sobre o amor de Deus. Mas eu trago e peço a tua reflexão para saber quem é Pedro e quem é você. Pedro era valente, Pedro era apressado, Pedro era zangado, Pedro era para frente. Eu posso usar essa expressão. Às vezes você pode ser valente, cheio de entusiasmo. Você pode até proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. There's no internet connection right now because you're in airplane mode. E aqui em Marcos capítulo 16, versículo 7, isso me chamou a atenção. Por que o Senhor Jesus mandou anunciar que a Pedro também, que Jesus estava vivo? Mateus 26 e 31, aconteceu algo na vida de Pedro. Pedro mesmo sendo valente, Pedro mesmo sendo convidado a orar com Jesus, momentos antes da sua traição, e presenciou tudo. Foi ali que ele cortou a orelha do soldado para mostrar que ele era valente, enfim, para defender Jesus. Apenas uma demonstração que ele quis defender Jesus mesmo. O Senhor já havia falado sobre o que aconteceria com Pedro, e está exatamente em Mateus capítulo 26 e versículo 31, que diz: então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei diante de você para a Galileia. E olha só quem que aparece aqui nesse momento, irmãos. Eu imagino que Pedro, ele se lançou imediatamente. E olha só o que ele diz: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Aqui Pedro, ele estava olhando a parte material dele. Pedro, ele estava esquecendo que a dependência dele é Deus. E ele falou que aquele entusiasmo dele falasse por ele. E olha só o que foi que Jesus disse. E respondeu Jesus: asseguro que ainda nesta noite, ou esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mesmo vendo o agir de Jesus, será se nós temos a coragem de negá-lo? Mas aqui eu quero destacar não a negativa de Pedro, mas o estado que Pedro estava naquele exato momento. Por que que Jesus falou através do anjo para dizer a Pedro que ele ressuscitou? Essa narrativa nos traz claramente, queridos irmãos, que Pedro estava aflito, Pedro estava angustiado, Pedro havia negado o seu mestre, Pedro estava cheio de amargura, Pedro estava chorando, Pedro estava dizendo: mataram o meu mestre. Às vezes os sentimentos humanos tiram um pouco o nosso foco. Tanto que em João capítulo 20, quando relata, você pode abrir a tua Bíblia por gentileza. João capítulo 20, quando relata esse texto bíblico, ele diz claramente que 2 discípulos iam correndo até o sepulcro. Depois que as mulheres foram e entregaram a mensagem para os discípulos, foram 2 correndo. Essa mensagem ela foi pregada quase há 4 anos atrás pelo pastor Silvio. Ele trouxe a temática lençol no chão,
Deus não volta mais para lá, Jesus não volta mais para lá. E quando eu lia esse texto bíblico, o Senhor me mostrou que Pedro estava tão desesperado para procurar e saber do seu mestre, que está escrito aí no 3. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. 5. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Está falando de João. Chegando pois Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Tem duas situações que nós aprendemos aqui, igreja: que ele estava tão desesperado, que ele estava aflito, que ele queria saber, ele estava angustiado, igreja. Às vezes nós não queremos entender ou aceitar. Foi falado aqui claramente no domingo pelo pastor Josenilson Pereira Leal, para nós deixarmos as vestes velhas, para nós deixarmos tudo aquilo que nos aflige. Nessa noite foi cantado também: enquanto você é usado, enquanto você louva, enquanto você prega, enquanto você faz a obra, o Senhor Jesus cuida de tudo aquilo que te faz chorar. É necessário entendermos que é Deus que trabalha na nossa vida a partir do momento que nós permitimos. Eu quis até tirar essa temática aqui, mas eu não vou ser irresponsável de forma nenhuma, porque eu entendo que ainda existem pessoas que necessitam ser curadas na alma. Louvado seja Deus para todo sempre. Na segunda-feira, o pastor Silvio de Almeida Santos também ministrou a respeito desse tema, defunto antigo, para que nós possamos tirá-los, mesmo porque, tanto porque a palavra do Senhor diz que se nós morremos com Ele também nós ressuscitamos. Glória a Jesus por isso. E é por isso que nós devemos viver em novidade de vida. Foi também anunciado pela manhã do dia 7, a qual foi convocado um jejum e a consagração pela nossa nação. O irmão Benedito também ministrou a respeito de mágoas. Venhamos a retirar todas as mágoas do nosso coração. É necessário que nós venhamos a nos converter dia após dia. Louvado seja Deus para todo sempre. E quando a resposta que eu vos dou, quando em Marcos capítulo 16, versículo 7, o anjo ele diz: mas vai e anunciai também a Pedro. Ali está representando o perdão divino vindo do Senhor para a vida daquele homem. Louvado seja Deus para todo sempre. João capítulo 20, versículo 7, o lenço, Pedro e João. O segundo ponto que nós entendemos com a atitude de Pedro ali naquele momento, você viu que 2 discípulos correram, mas um ficou na porta, um parou na porta, mas Pedro, com todo aquele euforô, toda aquela que ele tinha, ele adentrou. E Pedro viu imediatamente o que o outro não viu. O que nós aprendemos isso? Nós crentes devemos passar por um level 2, um nível diferente. Não devemos ser apenas crentes, mas crentes convertidos, que buscamos a presença do Senhor Jesus. E quanto mais tu adentra, tu busca, tu ora, tu jejua, tu busca a presença do Senhor Jesus, tu vê o que os outros não vê, porque o Senhor te revela, o Senhor te mostra, somente você vê. Louvado seja Deus para todos sempre. E nós aprendemos isso. Devemos, irmãos, ser transformados pelo poder do Evangelho, para assim nós proclamarmos que o Senhor está vivo. Louvado seja Deus para todo sempre. E esse é o penúltimo ponto dessa mensagem. Pedro, ele é transformado. Louvado seja Deus. Se você quiser ter a tua vida transformada,
Se você quiser ser usado de uma forma que você nunca foi, seja transformado pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Permita que essa palavra entre no teu coração. Às vezes ela pode doer, às vezes ela pode te esmagar, te cortar, mas permita, porque ela vai te fazer bem, ela vai te limpar. A palavra ela pode doer, ela pode entrar rasgando, ela pode, louvado seja Deus, ela pode parecer que é dura, mas ela não é dura. Assim como aquela medicação, ela entrou rasgando na pele, mas ela entrou retirando toda enfermidade. Louvado seja Deus para todo sempre. Ela entrou expulsando tudo aquilo que não presta, que há na vida da pessoa. Louvado seja Deus. Então deixa essa palavra entrar no teu coração, deixa essa palavra entrar na tua vida, deixa o Senhor te moldar, deixa o Senhor te transformar, deixa o Senhor te fazer uma nova criatura. E assim eu tenho certeza que você será diferente. Louvado seja Deus. Assim foi Pedro, irmãos. Depois que ele se converteu de verdade, mesmo andando com Jesus, Deus passou a usar ele de forma diferente. Pedro começou a ser ousado. Ele pregou a palavra do Senhor com ousadia, com coragem. Louvado seja Deus para todo sempre. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, nós entendemos que foi inaugurado ali, o Senhor revestiu de poder aquele povo. E foi justamente Pedro que se levantou e fez um discurso maravilhoso e proclamou o Evangelho do Senhor Jesus. E muitas mil almas se converteram ao nome de Deus. Agora imagina você, que eu te pedi para te comparar com Pedro, mas não com Pedro antes de se converter, mas com Pedro transformado pelo poder da palavra de Deus. Permita ser transformado. Que o Evangelho que nós pregamos, você nunca pregou como você pregará a partir do momento que tu te converter de verdade ao nome do Senhor Jesus. Às vezes as pessoas pensam que a gente está brincando, ou então que a gente está tirando sarro, quando a gente diz assim: irmão, vai te converter, irmãos. Mas não, irmãos, nós temos que nos converter todo santo dia, porque todo santo dia existem tentações, mas todo santo dia a gente tem a oportunidade de provar que nós somos crentes, não com medo de ir para o inferno, mas somos crentes para ver o Senhor Jesus no dia. Louvado seja Deus para todos sempre. Atos 2, 36 e 47. Portanto, todo Israel fique certo disso: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus os fez Senhor e Cristo. Esse foi o discurso para com aquele povo naquele momento. E aquele povo ali ficou desesperado, sem saber o que entender, ou o que fazer, melhor dizendo. Ora, se tinham crucificado o nosso Senhor Jesus, e agora? E a nossa salvação, como nós adquiriremos? Versículo 37, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, 38. Pedro respondeu: arrependam-se a cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Pois a promessa é para você, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor Deus os chamar. Louvado seja Deus para todos sempre. E aqui eu vos ofereço o último ponto dessa mensagem, e logo mais encerrarei. O último ponto diz respeito à família restaurada. Hoje é intitulado Família e Missão. Para que possamos fazer missão, é necessário que venhamos a começar da nossa casa. Não adianta nós orarmos pelos outros se os nossos estão se perdendo. É necessário nós orarmos pelos nossos. Olha só o que Pedro, transformado, ele falou no versículo 39. Pois a promessa é para você, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Primeiro o Senhor Jesus trabalha na tua vida, depois o Senhor Jesus trabalha na tua família, e para todos aqueles que estão longe. Querido, a tua família precisa de salvação, os teus precisam de salvação, e se Deus te deu eles, é para você orar e clamar por eles. Louvado seja Deus para todos sempre. Por onde começar a
fazer missão por tua casa. Louvado seja Deus. Na congregação Betel, hoje é o 26º dia, 22º dia, que nós temos uma campanha de oração pela família, com exatamente esse propósito. Os irmãos podem confirmar, amém? Nós temos esse propósito, e hoje fazem 22 dias que nós já estamos orando pela nossa família. Queridos, nós temos pai, mãe, irmãos, esposo, esposa, que ainda precisam do Evangelho do Senhor Jesus na sua vida. E é através da tua vida que eles vão se converter a Jesus. É através da tua vida que tu vai ver o teu esposo adentrando e se ajoelhando aqui, que eu tenho certeza disso. Louvado seja Deus. A tua esposa e os teus filhos. Mas o Senhor Jesus, Ele delega, Ele dá, Ele atribui a você essa responsabilidade. Em Salmo 112, tão conhecido como o Salmo da família, ele diz: como feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os loucos a desprezam. Mas nós que cremos no Senhor Jesus, acreditamos na eficácia dessa palavra, na eficácia desta palavra. Louvado seja Deus para todos sempre. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Mãe, não desista de orar pelo teu filho. Mãe, não desista de clamar pelo teu filho. Eu vou falar nessa noite que Mateus capítulo 28, ele traça uma linha na Bíblia. Ele traça uma linha do Antigo Testamento que veio com profecias. E imediatamente em Mateus, ele vem cumprindo o nascimento de Jesus, o batismo, a tentação, os ensinamentos. E no 28, irmãos, ele traz anteriormente a morte na cruz do Calvário, mas no 28 a ressurreição. E quando ele acontece a ressurreição, ele convida todos os discípulos para ter um encontro com Cristo, para daí começarem a proclamar o Evangelho. É aqui que eu vejo que é a grande responsabilidade que você tem, que a igreja tem de proclamar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele já prometeu, Ele já veio, Ele já morreu, Ele vai aos céus. Nós temos a promessa que um dia Ele voltará, mas nós também temos o dever e a obrigação de proclamar o Evangelho para a nossa família, para os que estão perto e para os que estão longe, para que assim também esse Evangelho venha a alcançar o maior número de pessoas, porque o Senhor não tem prazer na morte do pecador, mas os céus se alegram quando uma pessoa se arrepende e aceita essa palavra. Glória a Jesus por isso. Nós estamos passando por tempos difíceis. Nós estamos passando por momentos de guerras espirituais. Nós temos um governo presidencialista, a qual temos um representante que ele está à defesa da família. Ele está à defesa da família tradicional, e que seu slogan tem o nome de Deus sendo proclamado. Eu, na minha vida, eu ainda não tinha visto isso acontecer. E nós orientaremos os nossos filhos, nós ensinaremos a ele a pregar e a viver o verdadeiro Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que a igreja deve se comportar. É uma guerra espiritual e não é brincadeira. Você pensa que seria fácil? Você pensa que quando a igreja está aqui clamando ao nome do Senhor Jesus, o inferno todinho não está metralhando, não está procurando fazer algo? Está. E quando ele se levanta, nós podemos também nos alegrar. Sabe por quê? É porque o Evangelho está sendo pregado. Sabe por quê? É porque almas estão se convertendo ao nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? É porque a vinda do Senhor está próxima. Louvado seja Deus para todos sempre. É por isso, irmão, e não vai ser fácil de forma nenhuma.
Vamos aproveitar este momento que nós estamos vivendo para capacitar os nossos filhos a ensinar. Eu poderia tecer aqui vários exemplos bíblicos de filhos que, em meio a um mundo cheio de idolatria, cheio de ideologia de gênero que está por aí, eles foram fiéis. Mas por conta do horário, eu vou te citar apenas um, que mesmo ele sendo cooperador de Nabucodonosor, ou serviçal, enfim, aqui eu escrevi claramente que, deportado para a Babilônia, Daniel viveu mais de 60 anos servindo como estagiário na corte do rei. Já foi ministrado aqui, a igreja conhece a história de Daniel. Daniel, mesmo estando com Nabucodonosor naquela geração, que nós sabemos o resultado dela, ele não se contaminou de forma nenhuma, e nem os seus amigos. Louvado seja Deus para todo sempre. Nós estamos preparando os nossos filhos para o mundo, não para uma perdição, mas para enfrentar essas tempestades do mundo, essas idolatrias do mundo. Irmãos, como é difícil educar. Tem hora que a gente ensina os abençoados que a gente tem, ele tem de fazer diferente, mas continua ensinando, pedindo a graça e a proteção do nosso Deus, porque nós já temos aqui pessoas que seguiram os exemplos de Cristo. Louvado seja Deus para todo sempre. Quando tu mandar o teu filho para outra cidade para estudar, ele não vai se desviar de forma nenhuma, porque você tem colocado, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando ele crescer, ele não se desviar dele. Louvado seja Deus para todo sempre. Eles não se contaminaram, e quando a gente traz para os dias de hoje, é o maior desafio que nós estamos vivendo. Se existisse uma fórmula bem detalhada, nós seguiríamos mais a risco ainda. Mas a fórmula que nós temos é de ensinar a palavra do Senhor Jesus, que é a mais certa do que existe, e entregar para o Senhor Jesus, que é Ele que termina de fazer a obra. Louvado seja Deus para todo sempre. E nessa noite, queridos, eu quero te apresentar estes pontos desta mensagem, que nós devemos ter e ser capacitados para estar pronto a anunciar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós dependemos inteiramente do céu. Ponto 2. Nós precisamos parecer com Cristo para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Devemos ser espirituais. Devemos entender que Deus é um Deus de promessa. Devemos obedecer o ID, pois imediatamente pregar o Evangelho. Devemos ser transformados, assim como Pedro foi transformado, e devemos ter a nossa família restaurada pelo poder da palavra do Senhor Jesus. E nessa noite eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer pelo Senhor ter falado ao nosso coração, e dizer que é Ele a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Amém.